Graças e paz, irmãos. Estamos felizes por mais um dia estarmos caminhando nessa nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que tem perseverado aí na leitura das Escrituras diariamente. Dentro de 2 dias estaremos terminando o 2º livro da Bíblia, estaremos terminando Êxodo, e nós agradecemos a Deus por Ele nos dar essa perseverança e oramos para que Deus nos dê perseverança. Essa semana eu estava compartilhando com alguns irmãos que a prova de fogo para nós lermos a Bíblia se chama Levítico. Se nós conseguirmos passar por Levítico e não tão intenso assim Números, chegaremos a Apocalipse. Então é a prova de fogo. Normalmente as pessoas desistem da leitura sequencial da Bíblia quando chegam nesses 2 livros, mas eu e você e todos os demais que estão perseverando nessa leitura, vamos pedir forças a Deus e vamos ler. É uma coisa complicada, mata bicho, derrama sangue, joga no altar, aquela coisa toda das leis, e depois vem toda aquela contagem lá de genealogia e tudo mais, mas se está nas Escrituras, se está escrito, então é importante para nós conhecermos. Então persevere nisso, se mantenha firme. Hoje nós vamos ler o capítulo 36, 37 e 38 no nosso 27º dia de leitura bíblica na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Então eu convido você a abrir sua Bíblia e vamos fazer a leitura hoje. Capítulo 36. Assim obraram Bezaliel e Aholiabe e todo o homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Porque Moisés chamara a Bezaleel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração Deus tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração movera para que se chegasse à obra para fazê-la. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios, que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que eles faziam, e falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham matéria bastante para toda a obra que havia de fazer se ainda sobejava. Assim, todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas, de linho fino tocido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, com querubins, da obra mais esmerada as fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados, e a largura da outra cortina de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. E ele ligou 5 cortinas, uma com a outra, e outras 5 ligou uma com a outra. Depois fez as laçadas de azul da borda de uma cortina, à extremidade, na juntura. Assim também fez na borda, à extremidade da juntura da 2ª cortina. 50 laçadas fez numa cortina, e 50 laçadas fez numa extremidade da cortina, que se ligava com a segunda. Estas laçadas travavam uma com a outra. Também fez 50 cochetes de ouro, e com esses cochetes uniu as cortinas uma com a outra, e foi feito assim um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabra para a tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas as fez. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida. Ele uniu 5 cortinas à parte e 6 cortinas à parte. E fez 50 laçadas na borda da última cortina, na juntura. Também fez 50 laçadas na borda da cortina na outra juntura. E fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda, para que fosse uma.
Fez também para a tenda uma coberta de peles de camelos, tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugo. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo, de madeira de citim. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados, e a largura de cada tábua era de 1,5 côvado. Cada tábua tinha 2 colseiras pregadas uma com a outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul. Fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 colseiras, as 2 bases também de outra tábua para as suas 2 colseiras. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, na banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, aos 2 lados, as quais estavam juntas debaixo e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com que elas ambas, com elas ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também barras de madeira de cetim, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 barras para as tábuas do tabernáculo de ambas as bandas do ocidente. E fez a barra que a barra do meio passasse pelo meio das tábuas, de uma extremidade até a outra. E cobriu as tábuas de ouro e as argolas. Os lugares das barras fez de ouro, e as barras também cobriu de ouro. Depois fez o véu azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino tocido, de obra esmerada o fez com querubins, e fez-lhe 4 colunas de madeira de cetim, e os cobriu de ouro, e os seus cochetes fez de ouro, e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também uma porta da tenda, e fez também para a porta da tenda o véu azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino tocido, da obra de bordador, com as suas 5 colunas e os seus cochetes, e as suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Fez também Bezaliel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado, e cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2, do outro lado 2 argolas, e fez varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro, e meteu os varais pelas argolas aos lados da arca, para levar a arca. E fez também de ouro puro o propiciatório. O seu comprimento era de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez às 2 extremidades do propiciatório. Um querubim a uma extremidade desta banda, e outro querubim a outra extremidade da outra banda. Do mesmo propiciatório fez sair os querubins às 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. E os seus rostos estavam defronte um do outro, e os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado, e cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fez-lhe também uma moldura da largura de uma mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor de sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas aos 4 cantos que estavam aos seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para levar a mesa. Fez também os varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro para levar a mesa.
E fez os vasos que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos e as suas colheres e as suas escudelas e as suas cobertas, com que se haviam de cobrir, de ouro puro. Fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida fez esse castiçal, o seu pé e as suas canas, os seus copos e as suas maçãs e as suas flores da mesma peça. 6 canas saíam dos seus lados, 3 canas do castiçal de um lado dele, 3 canas do castiçal do outro lado dele. Numa cana estavam 3 copos a modo de amêndoas, e uma maçã e uma flor, e na outra cana 3 copos de modo de amêndoas e uma maçã e uma flor, assim para as 6 canas que saíam do castiçal. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos, a modo de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores. E era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e outra maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e mais uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo. Assim se fez as 6 canas que saíam dele. E suas maçãs e suas canas eram do mesmo. Tudo era obra batida de ouro puro. E fez 7 lâmpadas, e os seus espivitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro fez, e todos os seus vasos, e fez o altar do incenso de madeira de citim, de 1 côvado era o seu comprimento, de 1 côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas, e cobriu com ouro puro a sua coberta e as suas paredes ao redor e as suas pontas, e fez-lhes uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-lo com eles. E os varais fez de madeira de citim e os cobriu de ouro. Também fez azeite santo da unção e um incenso aromático, puro de obra de perfumista. Fez também o altar do holocausto, de madeira de citim, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez as suas pontas aos seus 4 cantos, do mesmo eram as suas pontas, e cobriu-a de cobre. Fez também todos os vasos do altar, os caldeirões e as pás e as bacias e os garfos e os braseiros, e todos os seus vasos fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre de obra de rede, na sua cercadura debaixo até o meio dele. E fundiu 4 argolas, as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de citim, e os cobriu de cobre, e meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levá-los com ele. Fê-lo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre, com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, e os colchetes dessas cortinas e suas molduras eram de prata. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados. As suas colunas 10 e as suas bases 10. E os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda oriental ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas desta banda da ponta eram de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E da outra banda, da porta do pátio, de ambos os lados eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das cortinas eram de cobre. Os colchetes das cortinas e suas molduras eram de prata, e a coberta das suas cabeças de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata.
E a coberta da porta do pátio era de obra de bordador, de azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino tocido, e o comprimento era de 20 côvados, e a altura e a largura de 5 côvados defronte das cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus cochetes de prata, e a coberta de suas cabeças e as suas molduras de prata, e todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezaliel, filho de Uri, filho de Uda, tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele a Oliabe, o filho de Azamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra, o engenhoso artífice e bordador em azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. 1 beca por cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de qualquer que passava aos arrolados da idade de 20 anos e acima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, 1 talento para cada base. Mas dos 1.770 ciclos, fez os cochetes das colunas e cobriu as suas cabeças e as cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de cobre e o crivo de cobre para ele e todos os vasos do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Então hoje terminamos a nossa leitura, nosso 27º dia, e amanhã estaremos lendo capítulo 39, capítulo 40, capítulo 1 e capítulo 2 de Levítico. Então, eu peço a você, tenha paciência, persevere no livro de Levítico. Volto a dizer, a maioria das pessoas que tentam fazer leitura sequencial da Bíblia, ou elas pulam o livro de Levítico e de Êxodo, ou elas param aqui. Então, vamos ler Levítico, vamos ler Êxodo e vamos continuar nossa jornada até que no final do ano nós possamos estar concluindo a nossa leitura e dia 1º de janeiro de 2018, recomeçando uma nova leitura das Escrituras. Então, você é nosso convidado para estar conosco amanhã, lendo, fazendo a nossa leitura. Amanhã, 4 capítulos das Escrituras, sábado, domingo, 4 capítulos e segunda-feira retornamos à leitura de 3 capítulos dia. Então, que Deus te abençoe.